E para a abertura oficial do primeiro encontro nacional da CNTU, anunciamos a palavra do engenheiro Allen Abert, diretor de articulação nacional da CNTU. Bom dia a todos, minhas amigas, meus amigos, os dirigentes de todos os estados que estão aqui hoje. Saúdo os componentes aqui da mesa, o vereador municipal, que eu chamo de senador municipal, não é? O nosso amigo Jamil Murad, o Nivaldo Santana, que é da casa aqui, o nosso companheiro de muitos anos, os nossos presidentes das federações, o Wellington, a Célia, o Cid, o Juarez, o Hernani, e o nosso presidente da CNTU, este incansável guerreiro, o companheiro Murilo. O dia de hoje, ele vem coroar uma jornada, uma caminhada de toda uma geração. Essa geração lutou por liberdades democráticas, renovou os sindicatos de camadas médias a partir de 1978, renovou as federações e teve a ousadia, em 2006, de criar a nossa confederação com Murilo à frente. Portanto, nós caminhamos 33 anos para chegar no nosso primeiro encontro da CNTU. Eu acredito que no futuro nós vamos ser conhecidos como a geração da virada. Por quê? Porque se nós tivermos um primeiro tempo bom, agora, nesse segundo tempo em que nós vamos poder construir aquilo que a gente reivindicava, nós vamos ter condições de entregar um país socialmente mais forte e mais justo. E a nossa geração vai ser considerada aquela que deu a virada. Nós escolhemos a CNTU em 2011, ela trabalhou com a ideia de que esse ano ia ser o ano para a gente ganhar a batalha das ideias, ou seja, unificar uma plataforma, um ideário que una as nossas categorias de camadas médias no país, entendendo que isso interessa de perto as grandes maiorias, que isso interessa de perto, por quê? Porque são políticas públicas que a gente defende, que são essenciais para nós atravessarmos essa defasagem entre uma economia forte e os pés de barro, ou seja, a nossa questão social. No entanto, a gente acompanha que se avizinha, Murilo, uma crise internacional, que provavelmente ela vai durar uma década, porque você enquadrar o sistema financeiro é lento e é difícil. Vocês viram ontem o que já está acontecendo na Itália, porque quando há crise, há possibilidade de autoritarismo. Quando há crise, há uma restrição das liberdades democráticas. E exatamente a tentativa de implantar um ideário regressivo contra os direitos, privatizando, isso levou a Europa à situação que nós estamos vendo. O Brasil, obviamente, não está imune. Uma dor de barriga na China, em 3 semanas, o resultado aqui no Brasil é rapidamente sentido. Por isso, da nossa necessidade de lutar pela distribuição de renda.
para a gente poder montar uma base sólida para exatamente enfrentar essa crise. No dia de hoje, a CNTU, ela lança uma campanha que vai durar 2 anos, até o nosso próximo encontro em 2013. Nós estamos lançando a campanha do Brasil Inteligente, porque exatamente nós precisamos, para sofisticar a economia, para aumentar a complexidade dos nossos produtos e serviços, nós precisamos de mais conhecimento e mais cérebro na nossa economia. Modernizar o sistema produtivo de serviços e produtos significa investir em cérebros, significa qualificação profissional, porque vocês sabem que a ciência e tecnologia é a base do poder das nações. Você só consegue ter uma economia forte, exportadora, na medida que você investe em ciência e tecnologia, e hoje a gente fala inovação. Mas no fundo, inovação é exatamente cérebro. Então, investir em cérebro é investir na requalificação dos nossos 10 milhões de profissionais de nível universitário. Isso é uma batalha para 20 anos, que a CNTU, então, trabalha com o lançamento dessa campanha do Brasil Inteligente em todas as áreas, na educação, na infraestrutura, na saúde, melhoria dos serviços públicos. Isso nós temos condições de ter serviços públicos melhores, por que não? Na medida que as camadas médias interfiram, reivindiquem, empurrem o executivo, empurrem o legislativo, empurrem o judiciário. O exemplo, eu diria para vocês, vem do Ceará. Eles lançaram esse mês o programa Cinturão Digital do Ceará, que está linkando todo o estado com fibra ótica de alta velocidade, internet. Está linkando 93 cidades, começaram em 2008, e o que a gente vê? Cada 10% que você aumenta a velocidade, você tem um aumento de 6% da riqueza. Então, telemedicina, educação à distância, linkagem de todos os serviços públicos do Ceará, vai dar o exemplo ao Brasil. E a gente viu, ao longo desses 4 encontros regionais que nós fizemos, em Maceió, em Vitória, em Goiânia, em Porto Alegre, que nós discutimos ideias, propostas execuíveis. É isso que, Murilo, distingue a nossa confederação, porque é uma confederação com pés no chão, mas olho no futuro, entendendo que a gente tem condições de interferir com sucesso na nossa realidade. E, trabalhando nesse sentido, hoje, não é, nós vamos ter várias boas emoções, além de 2 impactantes palestras. Nós vamos lançar e dar posse ao nosso conselho consultivo da CNTU, não é, que nós já temos inicialmente 300 lideranças, lideranças do movimento sindical, da sociedade, as melhores cabeças para nos ajudar a exatamente nos aproximar mais do real, não é? Entendermos a complexidade do nosso terreno e acertar mais, errando menos. Depois também estamos lançando, às 18 horas, o prêmio profissional, o prêmio Personalidade Profissional, que nós estamos contemplando 7 pessoas que honram as nossas categorias. E a gente quer que esse prêmio seja o principal prêmio das camadas médias no país em poucos anos.
Meus amigos, este Estado Maior da consciência crítica das camadas médias, que é a CNTU, juntamente com as nossas federações, elas têm uma missão, elas têm uma obsessão, elas têm uma gana muito clara, é transformar esse país num país soberano, mais justo e democrático. Viva a CNTU, viva o nosso primeiro encontro nacional. Muito obrigado. E para sua saudação, anunciamos neste momento o senhor Nivaldo Santana, vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Bom dia, companheiros. Em nome do nosso presidente Murilo, eu saúdo toda a mesa e em nome da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, nós desejamos êxitos crescentes à CNTU e que debates importantes como o de hoje, que trata do papel da classe média na luta pelo desenvolvimento e pela democracia, consigo contribuir para esse período de transição positiva que o nosso país vem atravessando. Eu sei que a CNTU tem uma composição plural, algumas das entidades da CNTU têm vínculos com a CTB, mas a CNTU é uma entidade independente. Mas nós queremos dizer aqui, Murilo, que nós compartilhamos com as preocupações, com os fundamentos e com a visão que a CNTU tem do nosso país e do papel dos trabalhadores dos setores médios. Nós lutamos por um projeto nacional de desenvolvimento que seja justo do ponto de vista social, que afirme a soberania do nosso país, que seja um projeto democrático que fortaleça a integração do nosso Brasil com os países irmãos, principalmente da América Latina. E dentro dessa perspectiva, nós temos a convicção que a CNTU vai contribuir bastante nesse debate, nessa reflexão, para inaugurar, como disse aqui com muita maestria o Allen, uma nova era para o nosso país. O Brasil de 1930 a 1980 viveu um período áureo da sua história. O país se urbanizou, se industrializou, se tornou uma das 10 maiores economias do mundo. Mesmo com as desigualdades sociais e com os desequilíbrios regionais, havia uma mobilidade social ascendente que abria uma perspectiva promissora para todos os brasileiros. Depois disso, nós vivemos décadas de recessão econômica, de falta de perspectiva, de esgarçamento social e de desesperança, onde o país do futuro parecia ter se tornado um país do passado, um país sem visão de uma perspectiva melhor. Hoje nós estamos inaugurando uma nova era. O Brasil pode se transformar numa grande nação no mundo inteiro, reúne todo o potencial do ponto de vista econômico, da infraestrutura, da qualificação dos seus recursos humanos, e à medida que o país consiga fazer avançar a sua indústria, avançar a ciência e tecnologia, valorizar o trabalho e conseguir se integrar de forma soberana no mundo, nós temos certeza que podemos viver um futuro bastante promissor. E o selo de qualidade desse futuro vai encontrar, sem dúvida nenhuma, a assinatura da CNTU e das entidades que representam. Então, em nome da CTB, agradecemos a oportunidade de participar deste evento, desejamos sucesso e estamos juntos nesta grande batalha. Obrigado. E neste momento anunciamos a palavra do vereador Jamil Murad. Queria cumprimentar
simplificando aqui, também na figura do presidente da CNTU, Murilo, cumprimentar todas as lideranças aqui presentes, de grande destaque, que eu os conheço alguns há décadas, né? E cumprimentar as lideranças todas aqui no plenário que estão participando desse importante encontro, primeiro encontro da CNTU. Eu estava fazendo uma reflexão, me lembrando que as camadas médias jogaram um importante papel no movimento republicano, né? Para passar de monarquia para a república, principalmente a baixa oficialidade e também funcionários públicos, etc., participaram daquele movimento para que o Brasil sintonizasse com o mundo e também, em vez de ter monarquia, virasse uma república, que era muito mais democrático, né? E, nesse período, né, e também tinha a gloriosa bandeira da abolição, né, naquele movimento. Depois, as camadas médias também procuraram sempre participar, nunca se conformaram com o domínio dessas oligarquias, né? E aí veio o movimento tenentista, a Coluna Prestes, em 1924, não é? Que irrompeu, né, na Revolução de 30, né? Democratizando, abrindo a perspectiva para direitos, né? A mulher passou a votar em 1934, veio a industrialização, o início, a Companhia Siderúrgica Nacional em 43. Tudo isso, essa camada média brasileira, que naquele tempo era muito pequena a porcentagem de brasileiros que tinham oportunidade de fazer uma universidade, não é? Era muito pequeno, mas essa camada média representava um anseio de participação, um anseio de progresso, de desenvolvimento, né? E eu vejo isso representado nessa mesa e nesse plenário. A continuidade desse movimento de participação desses brasileiros, frequentemente são filhos de trabalhadores, às vezes analfabetos, semi-analfabetos, agora menos, felizmente, mas naquele tempo nós éramos de pessoas que tinham feito segundo ano de grupo escolar, terceiro, meu pai fez terceiro ano de grupo escolar, e essa é uma situação muito parecida com a vida, com a familiar de muitos de vocês. Então, e via, através do processo da educação, uma escada no progresso social, uma escada para o progresso social, né? Então, esse movimento aqui, comandado, liderado pela CNTU, tem uma raiz histórica, né, intimamente ligada com a história do povo brasileiro, né? Eu fico até emocionado de lembrar tudo isso, porque dessa forma o Brasil foi buscando caminhos e tem obstáculos. O século XX que passou o bastão para o seu sucessor, eleito pelo povo, foi Juscelino Kubitschek. Então era sempre golpe, contra-golpe. Eu era ainda, tinha 11, 12 anos de idade, quando morreu Getúlio, mataram o Getúlio, né? E não queriam dar posse para o Juscelino. E o que significava o Juscelino? Essa fração da classe dominante brasileira, mas que ele trouxe para cá as montadoras de carro, abriu o emprego, democratizou mais, mas queriam impedir o progresso. O Marechal Lott pôs tropa na rua, pôs tanque na rua para garantir a posse do presidente eleito. Essa é a vida política brasileira, companheiros. Lembrando que lá em 1823, o Dom Pedro I já, a Assembleia Constituinte, ele
6 meses depois não estava contente com o trabalho da Assembleia Constituinte, fechou e nomeou uma comissão para fazer a Constituição. Essa é a vida política brasileira. E esse é o significado dessa reunião, desse encontro. Eu estava lembrando aqui com o Alan ali na entrada, que em 1981 nós derrotamos a ditadura. Ela estava já aos frangalhos. E derrotou como? Sindicato como dos engenheiros, sindicato como os do médico, Cid, que você representa aqui, sindicato dessas camadas médias, tinha economista, jornalistas jogaram um grande papel, estão aqui com lideranças importantes dos jornalistas, né? Jogaram um papel junto com os trabalhadores para redemocratizar, mas não era só redemocratizar, queria desenvolvimento, emprego, educação, direitos, progresso para o povo. Então, essa camada média, que teve a oportunidade de ter um título universitário, ter um diploma universitário, ter uma profissão de nível universitário, que vocês representam aqui, isso representa um anseio do povo brasileiro. E vem ao longo do tempo lutando, ao longo do século, desde o fim do século XIX, já era nítida a participação. E eu fico muito feliz de saber que esses brasileiros continuam agora com mais força, com mais ímpeto, mais organizados, querendo levar essa bandeira da democratização, do desenvolvimento, com distribuição de renda, porque não dá para admitir mais desenvolvimento só para alguns. Tem que ter desenvolvimento com distribuição de renda, como ocorreu na luta política quando o Brasil, em 2002, mudou de rumo. Mudou de rumo. Agora, por que não mudou mais? E aqui eu vou terminar fazendo um desafio, né? Nós temos o desafio de mudar o pacto que existe silencioso no Brasil. Existe um pacto onde o Banco Bradesco, o Itaú, os bancos internacionais mandam muito na nossa economia. Muitas vezes o presidente do Banco Central é nomeado a partir da sugestão dos banqueiros. Muito bem. Então, esse pacto está contendo, está segurando, está o pé no breque do desenvolvimento do Brasil. E nós somos profissões que dependemos, o nosso sucesso depende do desenvolvimento e de mais brasileiros participar da vida econômica, social do Brasil. Se nós dependemos disso, nós não podemos concordar com esse pacto. Muitas vezes, não, é para conter a inflação, não pode gastar, não pode investir, tem que ter cuidado, é inflação. Tudo bem, a inflação, nós achamos que ela não pode ter vez na nossa sociedade, mas tem que ter desenvolvimento, tem que ter oportunidade. Por isso que o novo pacto é o pacto que eu vi num jornal aqui, uma foto que mostrava lideranças da Fiesp, que representavam o setor produtivo, lideranças de trabalhadores, e ali não estava, mas também, logicamente, o governo que joga um grande papel nos destinos da economia do país. E para aqueles que são sempre pessimistas, que brasileiro não sabe fazer as coisas, mais uma consultoria de economia internacional diz o seguinte: enquanto os Estados Unidos e a Europa estão afundando, o Brasil está na cabeceira da pista subindo, né? Nós temos que acreditar cada vez mais na capacidade dos brasileiros. Por isso que esse fórum, esse encontro simboliza isso. Somos filhos de gente simples. Nós somos simples, mas nós temos opinião, nós estudamos, nós trocamos ideias e chegamos em rumos melhores para o Brasil. Muito sucesso
para esse primeiro encontro da Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários. Parabéns a todos vocês e um grande abraço. Bem, senhoras e senhores, para encerrar esta sessão de instalação do primeiro encontro nacional da CNTU, a presença e a palavra do seu presidente, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Bom dia a todos vocês. Saudar, antes mesmo de saudar a mesa, eu queria já começar com a nossa preocupação, dizendo da nossa responsabilidade, de toda essa fala do companheiro Jamil. Sem dúvida, nós temos que refletir e trabalhar muito. Mas queria começar saudando o companheiro, amigo, presidente da Federação dos Odontologistas, a FIO, Wellington. Saudar companheira, amiga Célia, presidente da Federação dos Farmacêuticos. Saudar o amigo Cid, companheiro de luta, que vem travando batalhas extremamente importantes nesse país, com a sua Federação Nacional dos Médicos. Saudar aqui o companheiro Juarez, presidente da Federação Nacional dos Economistas. Juarez, amigo, que vem despontando uma liderança muito importante dentro da nossa confederação. Saudar Hernani, eu ia falar futuro presidente de uma federação de nutricionistas, mas não posso falar isso não. Mas saudar o amigo Hernani, presidente do Sindicato dos Nutricionistas de São Paulo, companheiro que vem aí numa luta séria junto com a querida Zélia, os amigos, Zaida. É que a Zélia eu lembrei do colo da Zélia, tá? Mas Zaida, desculpa. Querida Zaida, companheira, que vem também assim numa luta muito séria. Uma luta de trabalho, de representação e de presença junto da nossa CNTU. É um orgulho ter vocês conosco. Gostaria de saudar o companheiro, amigo, ex-presidente dessa casa, Allen Abert, que com a sua empolgação, com o seu trabalho, com a sua dedicação, traz para todos nós a alegria de montar seminários, a responsabilidade do resultado desses seminários e, de mais a mais, traz para mim, enquanto presidente, a tranquilidade, a satisfação e a alegria, e a honra de tê-lo como companheiro nessa nossa jornada. Parabéns pelo trabalho, Allen, parabéns pela dedicação de sempre. Gostaria de saudar o amigo vice-presidente da CTB, Nivaldo, ex-deputado estadual, de muitos mandatos, de muito trabalho, que um dia aqui, nessa casa, a primeira vez que eu vi o Nivaldo pedindo o auditório, na verdade pedindo, ele manda mais do que eu aqui, mas ele falando, eu quero fazer uma reunião nesse auditório, Murilo. Eu gostaria que você, se puder, dar uma passada. Eu vim assistir uma reunião, ele como deputado, fazendo com todos os seus colaboradores. A reunião que ele fazia aqui era prestando contas. É uma coisa que um político dá muito orgulho ver isso. Era prestando contas, era dizendo o que ele estava fazendo, estava mostrando o seu trabalho e pedindo que cada um criticasse, opinasse, ajudasse a melhorar todo o desempenho dele naquela Assembleia Legislativa. Então, não é só um orgulho como vice-presidente da CTB,
como cidadão, como político, mas como amigo, Nivaldo. Obrigado. Saudar o companheiro de luta, nós vimos aqui, de luta, de trabalho, de presença constante nas nossas discussões. O nosso vereador, nosso grande vereador, Jamil Murad. Por que eu demorei para falar? Porque o Jamil foi deputado estadual, deputado federal, vereador. Nunca o Jamil disse: Murilo, eu não posso estar presente numa discussão. Nós tivemos lá atrás, há muito tempo, uma pequena discussão, onde dentro de uma entidade, uma associação, nós precisávamos de um respaldo, de uma discussão, de alguém que nos escutasse num processo privatizante lá de trás. O Jamil foi o primeiro. Foi a pessoa que travou conosco uma luta, deu os braços para que a gente trabalhasse, para que a gente fizesse uma grande passeata nessa discussão. Jamil esteve presente em todas as nossas discussões aqui nesse sindicato. Então, a empolgação do Jamil, o orgulho que temos desse político sério, de condução reta, de participação efetiva nas discussões, é para a gente uma grande satisfação, é um estímulo para todos nós da CNTU ter Jamil como nosso companheiro, como amigo, como colaborador dessa nossa confederação. Jamil hoje falou um pouco da história, e ele tem muito que falar de história. O Jamil é uma história para todos nós. Parabéns. E obrigado pela presença de sempre. Meus amigos, eu acho que nós todos, hoje, fazendo o primeiro encontro nacional, encontro esse que reúne todos aqueles encontros regionais que fizemos, que solidifica a nossa confederação, que mostra que o nosso trabalho é nas discussões nacionais, é nas discussões das políticas públicas, é na participação efetiva de todas as questões da sociedade. Mostra que nós temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de acompanhar, de sugerir, de criticar e de responder pelas questões da sociedade. Hoje nós temos aqui 6 federações. Hoje nós temos aqui a possibilidade de discutir questões que muitos esperam de nós. Quando o Jamil falou aqui da formação universitária, hoje nós temos a responsabilidade de responder pelas nossas áreas, de responder por tudo que a população espera que nós, profissionais de formação universitária, façamos. Que nós tenhamos aí a condição de representar e de participar efetivamente. Há muito tempo nós discutíamos e nós criticávamos muito. Hoje nós temos que criticar e apontar o caminho. E apontar propostas. Propostas essas que têm que ser factíveis. Propostas que nós podemos aqui cobrar depois de ter apresentado. Então, meus amigos, com esse nosso primeiro encontro nacional, de uma responsabilidade enorme, mas de uma satisfação muito grande, a satisfação de um dever cumprido até aqui, e de que nós temos muito que fazer, muito que fazer. Hoje nós temos premiação, hoje nós temos os nossos conselheiros tomando posse, e hoje nós temos que entender que essa crise que o mundo está passando, sem dúvida nós estamos num caminho melhor, mas não podemos tapar o sol com a peneira e entender que essa crise pode chegar aqui. E nós precisamos estar atentos para trabalharmos para que isso não ocorra.
para que nós tenhamos a condição de avançar. Avançar na questão democrática, na questão política e na questão profissional. Então, meus amigos, eu convido a todos vocês que nos ajudem a fazer dessa confederação a confederação que esteja presente nas discussões. A confederação que faça e que discuta uma vida melhor para todos nós cidadãos. A confederação que discuta a oportunidade de trabalho para todos. E que nós tenhamos sucesso e que todos vocês possam nos ajudar a ter uma vida cada vez melhor, mais alegre e mais justa. Parabéns a todos vocês e bom seminário a todos nós. Obrigado.